noite, meus irmãos, minhas irmãs. Dia 26 de fevereiro do ano de 2024, né? Estamos no nosso ano bissexto, mês de fevereiro, com 29 dias, terminando já o segundo mês do ano. E nós continuando aqui firme e forte na casa de Maria Madalena, graças a Deus, graças ao amparo dos amigos do plano espiritual, de Maria Madalena e todos os trabalhadores vinculados a essa casa, trabalhadores encarnados, trabalhadores desencarnados, muitos que já estiveram aqui no plano físico e que hoje no plano espiritual continuam a trabalhar pela casa. São irmãos que continuam vinculados à casa, hoje no plano espiritual, e da casa. Deu uma travada, só uma troca de rede aqui, acho que já voltou. Então hoje é dia de nossos estudos. Hoje é aquela segunda-feira em que nós vamos trabalhar com os dois livros, o livro Céu e Inferno, com a nossa irmã Giovana, e depois vamos prosseguir com o nosso estudo com o livro dos Espíritos. E aí, Giovana, vamos trabalhar? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Vamos trabalhar. Que bom. Graças a Deus. Fazendo os ajustes finais aqui, diminuindo meu microfone. Pronto, tirei. Com irmãos presentes aqui à mesa conosco, irmãos aqui na audiência também, participando do estudo, e os irmãos de casa conosco. Todos prontos? Estão arrumando ali a Giovana. Acho que esse negócio é grande para minha cabeça, né? E se a gente colocar aqui para trás? Fecha ele que ele vai chamar, isso é um arame. Minha cabeça é pequena. Peraí, bota aqui assim atrás. É. Né? Melhor? Pode ser. Só pode botar para mim. Fala, dona Giovana. Fala aí. Alô? Não, tem que ficar bem na frente da boca dela. Unidirecional. Assim melhorou? Melhorou, mas Tem que segurar, né? Não. Tem que soltar, solta. Isso. Ficou bom? Fala Fala. aí. Fala, dona Giovana. Fecha. Pode falar. Então vamos trabalhar, Giovana. Vamos ao trabalho e o resto a gente ajuda. O Astro te agradeceu, mas vamos agradecer a Deus, aos nossos benfeitores espirituais, aos mentores da casa, a todos aqueles que comparecem para nos inspirar, nos amparar, nos fortalecer. Que a paz de Deus esteja em todos os corações, que as forças divinas de amor e bondade penetrem nossas mentes, domine os nossos pensamentos, esclareça as nossas palavras, que sejamos sempre o amparo e a fortaleza daqueles que nos rodeiam, porque temos fé, estamos protegidos por Jesus. Os seus mensageiros estão sempre conosco. Eu trouxe uma pagelazinha da folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Ela está se referindo ao dia 25. Porque na sexta-feira tivemos a palavra do nosso querido amigo Ronaldo Molasco. Ele falou sobre a Quaresma. E o nosso assunto também, de uma certa forma, a gente vai estar entrando na área, né, dos cânones da igreja, da liturgia católica. Mas é preciso a gente reconhecer, né, que a igreja mudou muito. Posso falar isso de cadeira, porque eu sou aluna de colégio religioso, 10 anos, sou quase amada superiora. Gosto de igreja, gosto de missa. Essa semana passada eu tive uma vontade enorme de ir numa igreja. Tive necessidade de ir numa igreja, ficar lá, quietinha,
porque a vibração do espaço, onde se faz orações, onde a pessoa vai fazer seus pedidos, vai fazer pensamentos, né, de alívio para o sofrimento dos seus amores, dos seus amigos, é um lugar muito diferente da nossa casa e de outros lugares. É um templo para qualquer filosofia religiosa. É um templo, é um nome genérico. Essa casa aqui não é uma igreja, mas é um templo. Então, era o segundo domingo da Quaresma. A gente precisa reconhecer, eu que fui aluna de colégio religioso, graças a Deus, algumas qualidades que eu consegui desenvolver na minha vida, eu devo ao meu colégio e às minhas freiras. Para mim, são todas numa galeria de honra. Freiras alemães. Então, a disciplina era igual ao colégio militar. E nós precisamos reconhecer, a partir do João 23, que era aquele papa que dizia que era carioca, Deus era brasileiro, Jesus era carioca, ele era carioca. E teve um outro também, e agora com o Papa Francisco, a gente precisa reconhecer que a igreja vem se aproximando muito, né, daquilo que realmente a gente considera como um caminho, né, na direção de um plano maior. Eu adoro o Papa Francisco, estou sempre pedindo. E eu me lembrei hoje que eu assisti um seminário de segurança lá na SOAM. Era delegados e juízes e mais umas pessoas da área de segurança pública. E um delegado falou o seguinte: olha, isso tem tempo. Os líderes religiosos precisavam se reunir, ter um momento, né, de um diálogo comum, porque a força que as igrejas, que as religiões têm, é uma coisa para ser considerada. Haja vista a força que está tendo os neopentecostais, inclusive uma força não muito positiva. Mas as igrejas protestantes, seguidores dos princípios de Martinho Lutero, as igrejas antigas, elas têm uns princípios as regras, os regulamentos deles totalmente diferentes. Então, é preciso reconhecer que a linguagem da igreja é outra. E eu imagino a dificuldade que um Papa tem, né, de lidar com o ambiente político dentro da igreja. A igreja, nos tempos antigos, a igreja fazia parte da política, né? Quem conhece um pouquinho de história sabe disso. Era quem ditava as normas, né? Mudava até as coisas como o Henrique VIII mudou. Mas vamos lá. No lugar da oração, no alto da montanha, Jesus mudou de figura, transfigurou-se. Uma mudança tão forte, tão poderosa, que deixa os discípulos atordoados. A voz do alto, mais uma vez, afirma: esse é o meu filho amado, escutai-o. Assim como se ouviu no Jordão, enquanto João o batizava, os discípulos Pedro, Tiago e João, arautos do Novo Testamento, né? Moisés e Elias, o Velho Testamento e o Novo Testamento é a partir de Jesus. Arautos do Novo Testamento têm um encontro com o Antigo Testamento, Moisés e Elias. O mediador desse encontro é Jesus. Aqui o padre está dizendo que é o próprio Deus. Nós sabemos que Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, um Espírito
de uma elevação incalculável para nós, seres humanos. É uma estrela de quinta grandeza. Nada se compara a Jesus. Nunca e nunca haverá ninguém que se compare a Jesus. Sobre isso tem uma mensagem muito linda de Joana de Ângeles. Um incomparável. Aqui está falando de Jesus encarnado. Somos convidados a passar da antiga para a nova lei e transfigurarmos-nos. Mudar de figura, mudar de caminho. E este é o tempo favorável, o tempo quaresmal. Que nesta quaresma tenhamos a coragem de deixar que nossos corações sejam mudados, transformados, transfigurados. Isso que o padre Frei Wagner José da Rosa, da Ordem Franciscana dos Menores, está falando, é uma frase que serve para qualquer filosofia, desde o candomblessista até o teosofista, passando por todos os segmentos. Que a nossa quaresma, que termina na véspera da Páscoa, tenhamos a coragem de deixar que nossos corações sejam mudados, transformados, transfigurados. Essa é a tarefa de todo e qualquer ser humano, independente da filosofia que professa. Eu não sei se vocês vão perceber, mas eu me enrolei um pouco com esse resumo que eu fiz. Mas como tem muito tempo que nós entramos nesse assunto dos demônios segundo a igreja, vocês talvez não vão perceber, mas eu sei que houve aqui um tropeço meu. Mas é bom a gente, às vezes, repetir a mesma coisa, porque a gente, assim, solidifica o conhecimento. E isso que eu estou lendo agora na abertura vai ser lido depois no fechamento, porque o parágrafo é um pouco grande, ele vai até o 19, parece. Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a pensamentos de inveja e de orgulho. A inveja e o orgulho é tão velha quanto o homem, né? Sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos planos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a afirmativa de Lúcifer. Esta doutrina suscita várias objeções. O parágrafo 9 é onde nós paramos. Essa abertura, inclusive, é o finalzinho do parágrafo 8. Se Satã e os demônios eram anjos perfeitos, como puderam falir ao ponto de desconhecer esse Deus em cuja presença se encontravam? A conclusão é esta. Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favoreceram com estes dons, mas enganou-se. Logo segue que segundo a igreja, Deus não é infalível. Se ele criou seres imperfeitos, Deus falhou. Nós sabemos que essa afirmativa não merece aceitação. Foi o seu chefe, Satã, o mais belo dos arcanjos. Poderia ter alcançado a confirmação dos justos para sempre. Qual foi o escolho ou o impedimento de sua perseverança?
Que verdade desconheceram ele e aqueles que o seguiram? Que ato de fé recusaram a Deus? Parece que não aqueceram ou aceitaram a mediação do Filho de Deus. Ou seja, o que já estava programado para o Filho de Deus vir à Terra. Ó. Nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Eles não concordavam com essa exaltação do Filho de Deus e nem da exaltação humana de Jesus Cristo. O Verbo Divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra, como no céu. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade do nosso Pai, a vinda de Jesus ao planeta de provas e expiações. Ora, para preencher essa distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a sua divindade às naturezas do anjo à do homem. Esse plano foi concebido de toda a eternidade. Quando houve a criação dos anjos, já havia a programação da preparação de Jesus para vir ao planeta Terra. Esse plano, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem, Jesus, foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todo o sempre no céu. Então, os arcanjos, os anjos, os querubins, os serafins, prestariam obediência ao Jesus de Nazaré. Mas mistério profundo e humilhante para espíritos soberbos. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Eles mesmos não poderiam se atribuir esses títulos. Que injúria à sua dignidade, que afronta aos seus direitos, por essa humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo. Né? A promessa que nós temos de que todos nós um dia chegaremos aos pés de Deus. Deificado com a união com o Verbo e sentados à direita de Deus em um trono resplandecente. Né? No Antigo Testamento tem que os bons sentariam após o julgamento da ressurreição de todos aqueles que estão enterrados desde o início do mundo, pela ressurreição dos corpos, uma coisa totalmente contrária às leis da ciência, né? Isso é uma coisa que nós vamos depois ver, que a própria ciência depois refez esses caminhos. O chefe dos rebeldes, esquecido de que a Deus ele devia sua nobreza e prerrogativas, disse que está registrado no início da leitura. Disse o que está registrado no início da leitura. Ele, o Lúcifer, afirmou: sou eu quem ao céu subirei, ficarei em residência
acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do aguilhão, e dominarei as nuvens e serei semelhante ou igual ao Altíssimo. Esta doutrina suscitará várias objeções, que veremos nos próximos estudos. Porque essas objeções, nós estamos no parágrafo 9, ela vai até o parágrafo 19, mas tem muitas coisas no meio do caminho que a gente vai enxugar um pouquinho, porque todas essas coisas, até mesmo pela própria igreja, depois que a igreja adota o Novo Testamento e saímos dos 2000 anos, é muito mais de 2000 anos, deve ser 2005 por aí, mais ou menos, porque, historicamente, há um erro no calendário gregoriano. É gregoriano? Sim, o que nós usamos é o gregoriano. Há um erro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e não faz 2000 anos. Mas nos livros todos que a gente fala, 2000 anos, 2000 anos. Esses 2000 anos já passou muito tempo, não é 2000 anos, mas não sabemos a conta. Mas eu vou trazer para vocês algo que foi escrito por Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, na época que ele era centurião romano, que fala sobre o perfil físico e psicológico de Jesus de Nazaré. Uma carta escrita para Tibério César, e ele fala da opinião dele, que era pagão. Ele fala sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Vou trazer para vocês e vou trazer os nomezinhos do Flávio Joséfo, que é o mais falado, que eu sempre que eu vou falar o Joséfo, eu esqueço do Flávio, agora lembrei. É o Flávio Joséfo, tem um outro, e tem mais alguns historiadores que são aceitos como mais próximo da verdade. A verdade verdadeira ninguém sabe. E muitas coisas, a gente, quando lê André Luiz, muitas coisas não foram ditas na obra de André Luiz porque a humanidade não tinha palavras nem parâmetros para exemplificar para nós, espíritos ainda ignorantes, as coisas de Deus. Há muita coisa de Deus e a própria ciência, daqui para frente, ainda vai descobrir muitas coisas que vai corroborar as coisas que estão registradas até agora nos postulados do nosso querido Allan Kardec. Porque tem mesmo muitas coisas que ele diz que isso ainda vai ser esclarecido. Muitas energias, muitos dons, muitas coisas vão ser ainda descobertas. Jesus disse que os nossos filhos profetizariam, né? E haveria muitas coisas ainda a esclarecer para a humanidade no futuro. Essa a qual nós pertencemos, com todo o avanço que a ciência tem e continua tendo, toda semana a gente tem notícia de alguma coisa fantástica que a semana está descobrindo, né? Inclusive sobre a nossa roupa, o nosso escafandro, onde o nosso espírito se expressa, né? As doenças, as coisas que acontecem, ninguém sabe de tudo pormenorizado. O ser humano ainda é uma incógnita para a ciência como um todo. Nós temos aqui um estudioso e ele sabe que o que eu estou falando não é abobrinha, não. Cadê? Você. Procurando estudioso. Giovana, o teu estudioso, hoje ainda nós cometemos uma falha grave hoje no início do estudo, porque o livro Céu e Inferno nós paramos lá em fevereiro, nós fizemos uma reunião sobre ele, no comecinho, né?
o retorno do recesso, e aí está meio quebrado para o pessoal. Então, na introdução, nós deveríamos ter nos situado, né, a todos o que nós estamos estudando. Né? Nós estamos no livro Céu e Inferno, ou, que é o título, subtítulo do livro, Da Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala dos demônios. E baseado ainda no Antigo Testamento, né? Sim, aí nós temos dentro desse capítulo a origem da crença dos demônios, que nós já estudamos ano passado, né? E nós chegamos agora os demônios segundo a igreja. Então, tudo que foi apresentado é a opinião da igreja, como os demônios foram apresentados pela igreja. Interessante que o livro do Kardec, O Céu e o Inferno, a maior parte é justamente a parte da igreja. A parte que vem no final do capítulo, que é justamente a visão do espiritismo, é um pouco menor. Né? Porque a parte do espiritismo ela é esclarecida em vários momentos. Né? Então, não há necessidade de dedicar tanto assim. Então, a gente não, as afirmativas que são apresentadas, elas não nos parecem muito coerentes para nós que já somos espíritas, porque já temos uma visão um pouco diferente dessas questões, já entendemos de forma diferente. Tá? Então, não se choquem com a narrativa da Giovana, porque a Giovana fez um resumo, e hoje eu me perdi para acompanhá-la, ela fez um resumo de um capítulo grande. E eu não consegui acompanhar no texto aqui, de acordo com o resumo dela. Eu vou conversar com ela e nós vamos acertar isso. Mas nós estamos fechando esse capítulo, que é o demônio segundo a igreja. Fecharemos o parágrafo 2 da visão da igreja ainda na próxima aula. Isso. Aí vamos entrar nos demônios segundo o Espiritismo. Tá? Então, até agora, é o entendimento que a igreja tem, que foi apresentado ainda para a sociedade. Ainda tem alguma coisinha ainda relativa à igreja. Mais à frente, vamos ver qual é a visão que o Espiritismo apresenta para mas eu até acho que as pessoas, a maioria de nós veio da Igreja Católica, né? Sim, nós viemos. A igreja predominante, né? Mas hoje, com o esclarecimento que a doutrina espírita traz, esse entendimento já mudou bastante. Pelo menos, para mim, já mudou bastante, né? A visão que eu tinha do demônio, antigamente o demônio estava fora da gente, agora a gente já sabe que o demônio pode não estar fora da gente, pode estar em cada um de nós. Né? A gente tinha uma visão que trazia da igreja que era isso. Né? Hoje, com a consciência que o Espiritismo libera na gente, traz a gente já entende o que é o demônio. O demônio, na verdade, ele está em nós. São os nossos pensamentos, nossas más vibrações, as tendências que nós trazemos do passado, que, de certa forma, estão associadas à ignorância, à falta de conhecimento, que é a característica nossa das encarnações passadas. Né? Nós estamos num processo de evolução, a cada encarnação nos tornamos mais esclarecidos. Eu gosto muito quando as pessoas observam determinadas questões, né, sobre a evolução do mundo. Né? E hoje nós temos um Papa, né, que é a Igreja Católica, né, mas que dentro da Igreja Católica tem uma resistência enorme. Por quê? Porque ele já tem uma visão bem à frente da grande maioria que está lá. Então, as mudanças que ele está fazendo, né, as grandes mudanças que ele está fazendo, está encontrando grande resistência dentro da Igreja Católica. Porque o pensamento dele, a evolução dele, certamente já é um espírito que está bem à frente da grande maioria daqueles espíritos ele é agregador da Igreja Católica. E vai encontrar resistência. Essa é uma característica. Né? Hoje eu e minha esposa discutimos em algumas situações e a gente está falando, tem pessoas que encontram grande resistência, sim. Por que todos os gênios, ou grande parte dos gênios, suicidam-se? Solidão. Que não são Solidão. Não tem ninguém que acompanhe o pensamento dele. Não tem ninguém para ele conversar.
não tem ninguém que entenda as coisas como ele entende. Ele está sozinho no mundo. E isso traz para ele uma grande solidão, porque ele está muito à frente. Então, esses indivíduos vão encontrar resistências. Tem pessoas com pensamento bem adiantado, bem à frente, e que vão encontrar resistência. Esse Gonçalo dizia que os diabos somos nós mesmos. Sim, o diabo está em nós. Tá? Então, eu peço desculpa aos irmãos aí, porque nós temos o bem e o mal, né, dentro de nós. Temos o anjo e o demônio. Então, a gente é uma luta diária, né? E já temos condição de raciocinar melhor, né? Então, vamos prosseguir com o nosso estudo, agora com a segunda parte, né? Com o estudo do livro dos Espíritos. Eu vou pedir para desligar o microfone da Giovana. Pode tirar? Pode tirar isso aqui, né? Vou trocar aqui o meu microfone, já troquei o meu microfone, para que a gente possa prosseguir com o livro dos Espíritos. E vou tentar não cometer o mesmo erro que eu cometi há pouco, de não fazer a passagem, embora o livro dos Espíritos a gente já tenha trabalhado com ele na semana passada. Qual é a... Nós estamos no... Vamos lá? Nós estamos no mundo, do capítulo 1, dos Espíritos. Normal primitivo. Mundo normal primitivo. Capítulo 1. Página 82 de uma das versões. Mundo normal primitivo. Capítulo 1 dos Espíritos. Mundo normal primitivo. Vai ter uma pergunta que é mais fácil. Pergunta 84. Pergunta 84, perfeito, mais fácil. Né? Que aí qualquer versão é a pergunta 84. Hoje vocês vão poder ler. Tá dando para ler daí? Tá? Hoje vocês vão poder acompanhar com a gente, tá bom? Então podemos seguir, gente? Na pergunta 84, mundo normal primitivo. Vocês lembram que na semana passada nós falamos da origem e natureza dos espíritos, né? Foi bom, foi bem no comecinho e deu para a gente entender um pouquinho da onde vêm os espíritos. E vimos que os espíritos são criados todos simples e ignorantes e são criados por Deus. Como? Aí os espíritos explicaram para a gente que nós estamos querendo saber demais, nós ainda não temos entendimento para entender como Deus cria os espíritos, mas que são criados pela vontade de Deus. Deus não para de criar espíritos, né? Então continua sempre criando espíritos e todos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Então aquela orientação, né? Aquilo que nós já ouvimos, de que Jesus seria o filho preferido de Deus, não é verdade. Que Deus seria injusto se ele tivesse um filho preferido. Uma mãe, quando os filhos gostam muito de provocar as mães, né? Aí pergunta, né, você gosta mais de mim ou do meu irmão, né? Para provocar a mãe. A mãe fica numa sinuca de bico, né? Ela não sabe o que vai responder. E ela tende a dar uma resposta dizendo que não é nenhum dos dois. Não é isso? Porque sabe que isso significa uma preferência. Jesus, na sua perfeição, teria essa preferência pelas suas obras? Óbvio que não. Então não há. Jesus é quem é pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pela sua evolução. Tá? Então vamos seguir. Tudo bem? Tá. Então, na pergunta 84, o que Kardec fez? Ele pergunta aos espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, Kardec, numa provocação, né? E de uma forma muito didática, pergunta 84. Pergunta 84. Ele fez a pergunta: os espíritos vivem no mundo à parte daquele que nós vemos? Aí o que o Kardec, o que os espíritos respondem? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas.
Ou seja, incorpóreas porque não tem matéria, não tem corpo. Nós estamos falando do mundo espiritual. Então, o mundo dos espíritos realmente difere, é o verdadeiro mundo, na verdade. Tá? Todo lugar tem espírito. E todo lugar tem matéria igual a nossa? Não. Então, o que tem mais? Matéria ou espírito? Então, o mundo, na verdade, é o mundo dos espíritos. O universo é habitado pelos espíritos. Nós estamos aqui numa partezinha desse universo incorporado. Tá? 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aí os espíritos respondem: o mundo espírita, que pré-existe, quer dizer, existe antes e sobrevive a tudo. Então, o que nós falamos, né? O que existe mais? Não é mais o espírito? Então, o mundo é dos espíritos. O que é mais importante? Os espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo dos espíritos. O espírito precede a matéria. O espírito precede a matéria. Lembra que, quer dizer, cuidado, né? Lembra que na criação tem duas questões importantes: espírito e matéria, né? Então, a criação de Deus são criados juntos. Mas o que acontece? Aonde está a parte inteligente do universo? Do espírito. Então, aí ele assume a sua responsabilidade maior, tá? Porque a partir da nossa inteligência, o que nós temos? A propriedade, a capacidade que nós temos de fazer as nossas escolhas. Por que fazemos as nossas escolhas? Porque somos inteligentes. Porque temos a inteligência. Uma planta faz escolha? Não. Né? Por que ela não faz escolha? Porque ela não tem a inteligência. Tem o princípio inteligente, que é uma outra questão. Tá? Mas não tem a inteligência. Né? Assim como os animais também já têm o princípio inteligente, mais desenvolvido que no vegetal, mas ainda muito menos desenvolvido que a nossa inteligência. Tá? Mas é o princípio inteligente. Só para a gente não... Porque é muito difícil a gente falar que os animais não têm inteligência hoje, né? 86. O mundo corporal deixaria de existir ou nunca teria existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Então, se só existisse o mundo espírita, o mundo corporal poderia deixar de existir? Aí, é certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Né? Então, o mundo espírita, é possível viver sem o mundo corporal? Sim. É possível. É possível existir. Se eu inverter, será que o mundo da matéria é possível existir sem o mundo espírita? Não. A matéria sem inteligência, ela faz o quê? Não faz nada. É uma coisa morta. Exatamente. Né? Tá? Podemos seguir? 87. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, tá? Tranquilo. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada, circunscrita no espaço? Então, os espíritos têm um lugar sozinho, dentro específico deles? Estão por toda parte. Ou resposta, né? Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado. Olha aí, cuidado, hein? Observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Né? Em primeiro lugar, tem espírito em todo lugar? Sim, tem em todo lugar. Muitos estão ao nosso lado.
Tem uma estimativa do plano espiritual de que para cada espírito encarnado, nós temos 4 espíritos desencarnados. Então, se nós falamos que a população da Terra é de 17 bilhões, 17, né? Milhões de habitantes, não é? 17 ou 7? São 17. Então, a gente multiplica isso por 4, 17 vezes 4 vai dar 34, 68 bilhões de espíritos, mas que não param de ser criados. E que nós já vimos que o espírito não morre, então ele não tem fim. Então, a cada dia vai aumentando. Então, essa estimativa que foi apresentada pelo plano espiritual de 4 espíritos desencarnados para cada encarnado também vai mudar daqui a pouquinho, porque está sendo criado, né? E a população da Terra também aumenta, né? Ainda bem que também não é à toa, né? Então, as coisas estão mais ou menos organizadas, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Essa frase aí, esse parágrafo, quando ele diz assim, muitos estão ao nosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. Olha só, gente. Sobre nós atuando. Nossos amigos atuam sobre nós? Nossos amigos encarnados? Encarnados? Eles atuam sobre nós? Sim, sim. Imagina esses encarnados. É verdade. Se os encarnados que a gente está vendo, está ouvindo, Deixa levar, né? Está sabendo o que está acontecendo, eles conseguem atuar sobre nós. Imagina aqueles que a gente não vê, que não imagina que está ouvindo. Isso é uma questão importante, né? Isso é bom para a gente pensar. O que os espíritos dizem para a gente? Vigiai e orai. Vigiai por quê? Esse pensamento é meu. Porque se eles estão atuando sobre mim, o pensamento pode não ser meu. Mas de alguma forma eu permiti que esse pensamento chegasse. Né? Então, aí, se ele chegou, eles vão alimentar e fazer o pensamento crescer. Então, eu tenho que ficar de olho para ver se aquele pensamento que eu estou desenvolvendo é realmente meu. É isso que eu penso mesmo? É isso que eu quero mesmo? É assim que eu entendo as coisas? Porque muitas vezes nós vamos estar sob a influência desses irmãos. Tá? Então, isso é um alerta para a gente estar sempre atento à questão. Quando o Espírito de vigiar e orar, é exatamente para isso. Vigiar e o quê? O que eu estou pensando? É meu. Mesmo que seja meu, é bom ou é ruim? Porque muitas vezes é nosso e é ruim. E aí está na hora da gente trocar, sair dessa sintonia, nos trabalharmos. Não é uma coisa fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Não precisaria de várias encarnações, né? Disso tudo. Que vai muito da nossa sintonia, né? E vai muito da nossa sintonia, porque eu vou ser bombardeado, né? Vou estar atuando sobre mim espíritos que são atraídos por mim. Se a minha sintonia é boa, o espírito que vai se aproximar de mim é bom. Se a minha sintonia é ruim, o espírito que vai se aproximar de mim é ruim. Ainda tem aquela coisa, a gente quando conversa com uma pessoa encarnada, ela também está acompanhada dos dela. Então, aí ficam... Junta tudo. Então, quando eu bato papo com a vizinha e começa aquela conversa que não é de bom caminho, o que eu fiz? Olha só, quando eu estou conversando com a minha vizinha, que a conversa não está boa, eu peguei meu espírito, os 4 que estão comigo, ela com dela e os 4 que estão com ela. Olha a patota que juntou. É a energia que você Olha a energia que essa patota gera. É uma energia. Está rolando na internet. Às vezes você passa por alguém que sente energia. Não pensa nisso na hora. Tá? Mas é isso, é o esclarecimento, né? Hoje a gente está entendendo a vida espiritual. E aí nós estamos entendendo esse intercâmbio, essa inter-relação. Está rolando na internet, não sei se é verdadeiro, mas a história é muito boa. Que o Chico dizia que ele tinha pavor da inveja. Aí
Chico, você tem pavor da inveja? É, porque você nunca viu a energia que a inveja traz. Então, a energia que a inveja, né? A sintonia da inveja é tão pavorosa que o Chico tinha medo dessa energia, do aspecto dela, de ser tão pesada. Olha só que coisa interessante. Né? São sentimentos. Olho grande, inveja, são sentimentos que estão relacionados. Né? Então, gente, olha aí. Tem espírito pra caramba, próximo de nós, em todos os lugares. Vou fazer escondidinho aqui, estou no meu quarto fechado, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo? Estou no meu quarto fechado, não tem ninguém vendo. Pelo menos uns 4. Pelo menos aqueles 4 estão ali comigo, ó. Tá vendo? Então já viu que a gente tem que realmente tomar cuidado, né? Vamos seguir então, vamos lá para 88. Já é? Ih, não, já pulou. 88 já lá. Forma e ubiquidade dos espíritos. Então, mais um item, né? Vamos ver o que ele vai dizer para a gente o que é ubiquidade. À frente, não vou nem definir agora. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Então, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Aí, olha o que eles estão. Para vós, não. Para nós, sim. Quem são vós e quem somos nós? Vós aí está falando nós. Mas para nós, eles têm uma forma, sim. Por quê? São os espíritos mais desencarnados e mais evoluídos. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. O espírito é energia. Lá na frente nós vamos entender que o espírito assume a forma que ele quiser. Por quê? Ele é energia, ele manipula a energia. Eu quero assumir essa forma, pronto, assumo essa forma. Eu quero assumir essa forma, assumo essa forma. Para nós, imaginemos um médium vidente e Dr. Bezerra de Menezes se apresenta para ele apenas como espírito. Dr. Bezerra de Menezes, já sabemos que é um espírito que já está bem adiantado. Provavelmente já não precisa mais de um perispírito com uma forma, ele já está mais para energia do que para cá. Né? Mas se ele se apresentar sem a forma do Dr. Bezerra de Menezes, o médium vai reconhecer? Não. Você vê? Para nós precisamos. Então, eles vão utilizar essas formas para que a gente possa se comunicar. Para que eles possam se comunicar conosco. Eles já não têm necessidade Eles mais. reconhecem entre eles. Sem dúvida nenhuma. Pela intensidade da energia deles. Tem uma outra observação que é feita, que quando o Chico Xavier desencarnou, mas também ninguém desencarna sozinho. Todos nós somos recolhidos por amigos no plano espiritual. O espírito que veio recolher Chico Xavier, quem conseguiu ver, só via a energia, só via a luz. Não via a forma do espírito. Era um espírito tão... Para vir recolher Chico Xavier, imagina, né? Então, era um espírito tão elevado que ele já não usava nem a forma dele, ele já usava só a forma de energia. Tá? Sim, pergunta? Foi fotografado de ele estava desencarnando, um espírito dando a janela para poder. Sim, devia ter. Gente, olha só, a gente está tendo a noção errada, né, das coisas. Né? O retorno do Chico ao plano espiritual deve ter sido a maior festa do plano espiritual. Imagina um espírito que fez tudo que Chico fez, né? Retornando ao plano espiritual, a alegria do plano espiritual para recebê-lo. Então, o que devia ter de irmãos, né, de espíritos, aqui amparando, preparando, cuidando de tudo para o retorno dele, né, era uma festa que deve ter sido uma festa monumental mesmo. Tá? Então, sem dúvida nenhuma,
Os médios que têm a vidência devem conseguir identificar seguramente alguns desses irmãos próximos. Tá? Então, vamos lá. Então, ele fala aqui que pode ser uma chama. Fazendo um paralelo com o Evangelho, o retorno do filho pródigo, né? Sim, o retorno do filho pródigo, exatamente. Era um pecador, né? Mas retornando, arrependido, né? Para o seio do Pai. Ou seja, ele com festa, né? Recebido festança. Aí, com relação ao 88, Kardec continua. Essa chama ou centelha tem cor? Olha que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Essa luz, da intensidade da luz, né? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, essa energia, se ela for uma energia muito depurada, ela é uma energia intensa, muito brilhante. Por quê? Significa que é um espírito já bem evoluído. E aí Kardec continua, né? Agora já é Kardec falando. Representam-se de ordinário os gênios como uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a essência, a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência, né? Os carros flutuam, fez um comentário. Deixa eu me ver aqui. Obrigado, Rosana. Rosana está me lembrando que o Luiz Carlos fez uma não, já tem duas, né? Não, mas um que... Então vamos lá, Luiz. Luiz fez uma observação aqui de casa. Astrogildo, certa vez fiz um comentário indevido de uma amiga, e a mãe também era nossa amiga, já falecida. À noite, quando deitei, essa senhora falecida deu-me uma puxada no pé direito. Uma puxada, né? No pé da orelha. No pé da orelha. Caí na cama, interessante. A mão dela não era fria, era pequena e quentinha, senti-me. Gente, os espíritos estão em todos os lugares. A nossa sintonia faz com que a gente entre em contato com os espíritos, mesmo que esteja no plano espiritual. Então, aquele cara que morreu e que a gente fica falando mal dele, tá? A gente está entrando em sintonia com ele está recebendo essas vibrações lá. Fala com os Carlos, Astrogildo, que isso aconteceu comigo. Eu entrei no banheiro, fui pentear o cabelo. Quando eu estou penteando o cabelo, eu vejo uma mão fazendo um carinho na minha cabeça e saí correndo. Então, Luiz já está aqui. A Sandra está reportando aqui para a gente. Não foi só contigo, não. Eles mantêm contato conosco. E a nossa sintonia faz com que a gente se comunique com eles. E eles podem também se comunicar conosco. Então, se eles já estão num determinado grau de equilíbrio, de estabilidade, né? Já estão numa condição que tenham méritos para essas comunicações, eles se comunicam conosco. Não é qualquer irmão que vai se comunicar conosco. Tá? Eles vão se comunicar de acordo com essa condição que eles estejam. Já aconteceu comigo também. Minha amiga falou que a Floresta tinha falecido, né? E ela vivia muito. Mas, naquele mesmo momento, a gente saiu do apartamento correndo, bateu a porta lá e eu, assim, e a imagem dela, assim, do ouvido dela preto, chegou a me arrepiar, as duas têm o mesmo sentido. Então, a gente está vendo, né, os relatos aí, né, não só o que está escrito para a gente, eles mantêm a sintonia conosco. O nosso pensamento, os espíritos mais esclarecidos, eles dizem para a gente: vocês não têm noção da força do pensamento de vocês. De vocês, de todos nós. Quanto mais esclarecido, maior é essa força. Mas o nosso pensamento, ele já plasma, né? Ele cria no mundo espiritual aquela imagem.
Então, outra coisa importante, né? A gente engana os outros aqui na Terra. Quando nós desencarnarmos, chegar lá no plano espiritual, não adianta fazer com o cara de bonzinho, não, porque tudo que a gente pensa está aparecendo na televisãozinha em cima da gente. Já parece ser mesmo estando encarnado que parece Desencarnado, né? Às vezes nem encarnado a gente engana, né? Então, quanto mais desencarnado. Bom? E o esforço para não ter esse pensamento? Oi? E o esforço para não ter esse pensamento? Mas aí que está o nosso mérito. É, um esforço. Né? A colega está chamando a atenção do esforço nosso para não ter esse pensamento. Né? Tem algumas citações que são legais, que falam assim, né? Eu não posso impedir que o pássaro pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. Eu não posso impedir que os pensamentos venham à minha cabeça. Eles vêm, fazem parte do nosso nível de desenvolvimento, fazem parte do nosso dia a dia. Né? Não dá para a gente olhar para a Paola Oliveira na avenida, né, e não achar, não curtir aquela cultura. Não, aí, né? Tem uma passagem muito interessante que fizeram com o Chico. Né? Chegaram para o Chico, deram uma revista de mulheres nuas para o Chico. Aí Chico pegou, folheou a revista, aí devolveu. Aí a pessoa ficou esperando ele comentário, né? Aí ele fez comentário. Como são lindas as obras de Deus, né? Pronto. E é verdade, porque admirar a beleza não é problema, né? O problema é o que a gente faz com isso. Tem uma passagem também que foi o pai dele, né? Que levou ele ainda jovem para o bordel. Né? Ah, sim, pro Chico. Chegou lá e converteu todo mundo. Todo mundo para rezar. Com o poder dele, né? O poder de persuasão, conhecimento dele. Vamos lá, gente. Então, 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Gasta tempo? Sim, mas numa velocidade absurda. Né? Isso não chega a ser um problema para eles. Tá, 89. Kardec continua. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí o espírito responde. Então, Kardec perguntou, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí Kardec esclarece, o espírito esclarece. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, não é a alma, é o atributo da alma. Está associado à alma, mas não é a alma em si. Tá? Tranquilo? 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma e outra coisa, a resposta dos espíritos. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Vamos pensar o seguinte. Chico Xavier... Tem uma outra passagem interessante. Ele foi convidado para uma reunião com Jesus, né? E eles iam se deslocar no planeta para uma reunião com Jesus. Espíritos desse nível têm consciência dessa distância? Não. Tem. Eles sabem qual é a distância. Eles sabem aonde está o planeta. Sim. Eles sabem, eles têm essa clareza, né? Agora nós temos um irmão desencarnado em algum lugar. E ele é trazido aqui para a casa espírita para tratamento. Ele sabe qual é essa distância? Não. Não há porquê.
Ele ainda não tem esclarecimento suficiente, ele foi trazido. E ele nem tem consciência. Exatamente. Carne, Então, essa questão da distância, por os espíritos que estão esclarecidos, sem dúvida nenhuma, eles entendem qual é a distância. Os outros são transportados sem saber qual é a distância. É porque na hora que você falou, a gente se confundiu, não com relação ao conhecimento da distância, sim a dificuldade que teria para percorrer. Por isso que a gente respondeu. Não foi mal formulada. Não, a gente aqui estava em outra vibe. Tá bom? Então, a questão da distância, as distâncias são distâncias enormes. Né? Está viajando pelo planeta, pelo universo. Né? Lógico que nós, espíritos aqui, né, da Terra, nosso universo, nossa limitação é muito maior. Né? Espíritos como Chico, como Jesus, vão participar de trabalhos, de eventos em planetas muito, em sistemas muito mais distantes. Então, a gente nem percebe essa distância. Eles sabem, têm clareza, mas sabem que é questão de pensamento. Gente, o que a gente vê na ciência é muito interessante. Quando a gente via teletransporte, era do Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. Né? Lembra do teletransporte, né? Saía daqui, materializava lá. Aquilo ali, o mundo espiritual está sempre trazendo para a gente as informações, preparando a gente para o futuro. A colônia do nosso lar tem um aparelho parecido com aquele. As peneirandas, que não é um espírito do nosso lar, ela é de um plano mais elevado. Quando ela vai ao nosso lar para fazer palestras, ensinamentos, fazer reuniões, estudo, né? Ela vem com um aparelho, uma tela, aí ela se materializa, aí aquela luz entra para aquele aparelho, aí ela se materializa. Ela não é do nosso, ela vem de vez em quando, depois ela, de novo, é um aparelho parecido com aquele. Eu vou estar lembrando aqui do nosso lar. Vamos dizer, estação. As viagens da Beira. Tá, mas vamos lá, gente. 89. O Damião fez uma pergunta aqui, eu vou para a pergunta. O clima da colônia nosso lar não é um clima elevado, ainda é um clima muito semelhante à Terra. 89 e 90, o Damião fez uma observação aqui. Sobre a 89 e 90, quando temos uma viagem astral, às vezes temos a intenção de ir para lugares específicos. Só com o pensamento já nos transportamos para trás de lugares. Perfeito. Isso aí é tranquilo. Gente, quem já esteve fora do Brasil, se você fechar os olhos e pensar, você se vê naquele lugar. Um segundo depois, você já está naquele lugar. Então, o nosso pensamento faz com que a gente possa estar realmente em distâncias, assim como dentro do planeta poderia estar fora. Tá? Questão 91, né? A matéria opõe obstáculo ao espírito? Opa! E aí, Kardec cutucou mesmo. Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Nós estamos falando de espíritos. Espíritos, e aí a referência para a gente são os espíritos mais esclarecidos, né? Que podem mais. Nós sabemos que eles têm grande conhecimento da matéria. Nós, encarnados, já temos algum conhecimento da matéria? Já temos algum conhecimento da matéria, né? Nós já conseguimos aí a energia nuclear, nós estamos vendo aí a questão da informática evoluindo, falando dos materiais, nós estamos vendo uma série de coisas aí sobre a matéria. Isso no nosso nível de inteligência. Imagina uma inteligência muito além disso. Então, o domínio sobre a matéria, para eles, é uma questão muito tranquila. Então, não vai gerar obstáculo para os espíritos.
né? Eles conseguem realmente manipular a matéria da forma que eles entenderem, da forma que eles quiserem. 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Vai explicar. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Então, um espírito pode dividir-se e estar ao mesmo tempo em muitos lugares. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Ponto. Então, dividir, não. Ele não se divide. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Dividir, ele não se divide, mas ele irradia para muitos lugares. Então, olha a frase, né? Que faz parecer estar. Se parecer estar, na verdade, ele não está lá. Só parece que ele está lá. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia para todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, olha só, um espírito evoluído, ele pode manipular a matéria. Tem matéria aqui na nossa sala? Tem. Tem matéria na nossa sala. Se Bezerra de Menezes resolvesse vir fazer uma mensagem aqui para gente, ele precisaria vir aqui? Não, ele podia irradiar de lá mesmo. De lá ele ia irradiar e ia manipular a matéria para nós termos a visão do Bezerra de Menezes. Ele estaria aqui? Não. Ele estaria lá. Tá? Então é uma propriedade, é uma capacidade que os espíritos têm de manipular a matéria. Que todos nós teremos quando chegarmos à condição Tanto que ele pode irradiar para vários centros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso tem uma outra questão que acontece. Isso tem uma outra questão. Kardec acontecia isso. Isso tem uma outra questão, né? Doutor Bezerra de Menezes, vou voltar ao doutor Bezerra de Menezes. Ele tem seu grupo de estudos no plano espiritual, né? De espíritos que estão trabalhando muito próximos dele. Aí nós temos vários centros de Bezerra de Menezes. É dia de nós comemorarmos Bezerra de Menezes. Cada um desses trabalhadores que fazem parte da falange de Bezerra de Menezes pode estar num lugar representando Bezerra de Menezes. E ele mandando. E ele irradiando de lá, ele já nem precisa, porque esses alunos, esses trabalhadores já estão numa sintonia muito próxima da dele. Então já estão muito próximos da dele. Tá? E aí já conseguem fazer a irradiação. Mas na época, isso já foi bem explicado também, quando Kardec fez o livro das Cruzes dos Espíritos, que a doutrina espírita, né? Porque aparecia num ponto, no outro ponto, e as mensagens se confrontavam. Então, não, isso quando vem. Diversos médios. Isso aí é uma outra questão. Aqui nós estamos falando dos espíritos em si, né? Nós estamos, o que você está falando é de quando foi a proposta do plano espiritual de trazer a doutrina espírita para a gente, para a Terra, né? O Consolador prometido. Então, Kardec estava na França, mas os estímulos espirituais não aconteceram só na França, aconteceram em vários pontos do planeta, para que pudesse ser o quê? Universal. A universalidade.
Não é só na França. Então, mas não era mais ou menos isso? A superioridade atingindo os espíritos. Não, isso era planejamento espiritual. Mas Que esses irmãos já encarnaram dentro desse planejamento, não, sim, com a previsão de eles terem o acesso. Mas veja bem, mas tinham os espíritos. Mas eram espíritos individualizados. É diferente. Nós estamos falando daqui, não é um espírito. Não era um espírito. Tipo, não fala. A mensagem era a mesma. Falange de Bezerra de Menezes. São vários espíritos. São vários espíritos. Então, eram vários espíritos atuando para a espiritualidade que... Com objetivo maior, sim. Mas eram vários espíritos. Aqui a gente está falando de um espírito. Ubiquidade. Ubiquidade, divisão de um espírito. Não é o caso. Ali não houve divisão. Houve divisão de tarefa. Cada um vai fazer uma parte. Mas eram espíritos diferentes. Entendi, porque você falou de Bezerra de Menezes lá, e os espíritos que fazem parte da falange dele, em vários lugares recebendo a mensagem. Não precisa estar recebendo a mensagem dele. Hoje, nós já temos alguma sintonia, não é? Determinados assuntos que a gente vai falar de uma coisa muito próxima. Se não for igual, vai ser muito próximo. Por quê? Porque a nossa sintonia está se afinizando. Imagina se nós estivéssemos estudando com Bezerra de Menezes. A nossa sintonia já estaria se afinizando com quem? Com Bezerra de Menezes. Nós já estaríamos pensando muito próximo de Bezerra de Menezes. A verdade é uma só. Vamos pensar o seguinte, olha só. A verdade é uma só. Quanto mais eu evoluo, mais próximo eu estou da verdade. É isso? Eu estou mais próximo da verdade? E olha aqui, olha a distância. O que acontece? A verdade agora está aqui, né? Mas quando eu vou subindo, como é que fica a distância? É menor. É o guarda-chuva. É a sintonia. É a sintonia. A sintonia vai se fechando. Né? Vai ficando ali, é um triângulo que vai ter uma ponta lá que é a verdade. E cada vez que a gente se aproxima mais, nosso pensamento vai variar menos. Então, é isso que acontece com um grupo de estudo. Agora, nós estamos falando de um grupo de estudo não aqui na nossa sintonia. Nós estamos falando de um grupo de estudo lá na sintonia de Bezerra de Menezes, que já está lá em cima. Então, a variação entre eles é muito pequena. Né? Então, qualquer um que fale alguma coisa, provavelmente vai estar falando muito próximo do que Bezerra de Menezes. E ele já tem... Palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. E eles já têm o esclarecimento que eles não são Bezerra de Menezes. E eles não vão falar qualquer coisa. Eles vão falar aquilo que eles têm certeza que Bezerra de Menezes falaria. Tá? 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força? O que vocês acham? A gente está falando de níveis diferentes, né? Então, a gente está vendo, longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, quanto mais esclarecido, mais evoluído, maior a pureza, maior a condição que esse espírito tem de irradiar, de manipular, de fazer tudo. Né? Aí Kardec complementa. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, irradiar, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então, ubiquidade de espírito significa o quê? Que um espírito está irradiando para vários pontos ao mesmo tempo. Dá-se com eles o que se dá agora me veio aqui a Sandra. Oi. Voltando à tua questão. Me veio a homenagem a Bezerra de Menezes. Veio aqui dessa frase. Vários médiuns em vários centros espíritas recebem a mensagem de Bezerra de Menezes. Pode ser uma mensagem só. Ele está irradiando para vários pontos no planeta. E vários médios
captam capacidade. Gente, agora é quando vocês andarem na rua, no dia de chuva, com um guarda-chuvazinho aberto, vocês podem lembrar da lição de hoje. Então, aqui é bom que o Kardec chamou a atenção, né? Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade dos espíritos. Então, o Bezerra de Menezes, nesse momento, vai estar transmitindo em várias casas pelo mundo, sem que ele tenha se dividido. Ele está num único lugar, irradiando para todas essas casas. Tá? Dá-se com ele o que se dá com uma centelha que projeta longe a sua claridade e que pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais de movimento a diferentes pontos. Tá? Tranquilo, né? Ainda estamos com o tempo? E não, perispírito eu só não posso deixar para... Outro ponto maravilhoso. Essa parte aqui é muito gostosa, né? Só tem ponto gostoso de ler e de estudar. Semana que vem é tema livre. Semana que vem é tema livre. Primeira segunda-feira do mês, faremos o nosso tema livre. O estudo nosso de tema livre é para a gente conversar sobre o espiritismo. Qualquer dúvida que a gente tenha, traga e nós vamos conversar a respeito. Bom? Fazemos isso sempre na primeira segunda-feira do mês. Aconteceu com o Antônio de Pádua, né? Bom, irmão. Porque, na realidade, o corpo dele ficou, o espírito dele é que foi. O espírito dele não estava aqui, estava ali, né? Oi? O Antônio de Pádua, quando foi lá no julgamento do pai dele. Eu acho que só foi o espírito, aonde ele estava, em Portugal, mas devia estar só o corpo. Só o corpo. Dependendo da elevação do espírito, não precisa o espírito estar... Ou ele irradiou aquele que ele queria transmitir lá. No caso do Antônio de Pádua, quando ele vai para o julgamento, né? No caso de Antônio de Pádua, que vai para o julgamento e que ele vai defender lá a pessoa e tal, o corpo ficou, mantém a ligação com o espírito e vai lá no local fazer. Não houve divisão. O espírito foi lá e fez a aparição para o julgamento. Tá? Mas o corpo ficou aqui. Então, mantém a ligação. Durante o sono, o espírito não sabe o corpo? Então, pronto. A gente já sabe que essa é uma capacidade que nós temos. Tá? E aí, Antônio de Pádua também um espírito já muito bastante desenvolvido, um grande domínio sobre as ações do espírito, sem dúvida nenhuma. Ele tinha muita mediunidade, né? A mediunidade dele era várias mediunidades. Então, é um espírito que realmente... No livro que eu estou com ele lá, tem uma quadrinha assim, aleatoriamente, a mediunidade de Maria Madalena e Simão Pedro. Isso falando na capacidade mediúnica. Luiz Carlos já me fez uma pergunta aqui, na pergunta afirmativa. Astrogildo, no caso do espírito também é matéria, pois ocupa lugar no espaço? Luiz, nós conversamos sobre isso na reunião passada. O espírito também é matéria, mas lembra, uma matéria num estado de elevação, matéria quintessenciada. Uma matéria que, para nós, não é matéria, mas é matéria, sim, para o plano espiritual. Tá? Para nossa definição de matéria, o espírito não é matéria. Mas dentro do conceito mais amplo, que a gente está chegando agora com o espiritismo, ele é matéria, sim, tem matéria, sim. Muito menor a quantidade de matéria, quanto maior for a sua elevação. Tá? Bom, chegamos ao término do nosso estudo, vamos cantar. Vamos cantar, aproveitar, você que sofreu um pouquinho, né? Que está aqui no mundo de provas e expiações. Então, a minha desatinação, eu acho vocês ouvirem um pouquinho para... Deixa eu colocar aqui... Vamos cantar
que cantando a gente reza, né? Então temos aí as duas preces que nós gostamos, que é do agradecendo ao nosso Pai, e a outra de Quanta Luz, agradecendo ao trabalho de toda a espiritualidade que nos ilumina nesses momentos de estudo, de fortalecimento, de amparo para cada um de nós. Então, vamos cantar. Agradecemos, Senhor, Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. E aí, e agora, Quanta Luz, agradecendo a nossa irmã Senira, que nos deixou essa música, essa oração linda, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Assim seja, graças a Deus. Boa semana para todos, que na próxima semana estejamos aqui novamente, nos esclarecendo e nos fortalecendo. Boa noite.